Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Antes de trazer a próxima mensagem, peço aos irmãos que se inscrevam no canal e que também se inscrevam no novo canal Pão da Vida. O link desse novo canal estará na descrição do vídeo e também no comentário fixado. A Bíblia diz assim, no livro de Gênesis, no capítulo 31, no versículo 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês, meu é. E que farei? Hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Irmão Jacó, ele vai para a terra de seu tio-avô, Betuel. Ali ele chega na casa de Labão e se casa com as filhas de Labão. Ele passa 20 anos no território de Padã Arã, constitui ali uma família. Só que ele é enganado diversas vezes por Labão, seu sogro. E depois desses 20 anos ali trabalhando para Labão e sendo enganado, ele foge. Ele simplesmente resolve fugir. Labão vai atrás dele, persegue, e quando o encontra, ele faz um voto, ele faz um concerto com Jacó. Mas quando ele vê Jacó, ele vira e fala: olha, tudo que tu tens é meu. Essas filhas são minhas, os teus filhos são meus, o teu rebanho é meu, tudo que você está vendo é meu. E aí depois ele vai e chama Jacó e quer fazer uma aliança, um concerto entre os dois. Se não fosse o Senhor que tinha entrado no sonho de Labão e falado com ele: olha, não fales nem bem nem mal Jacó, tá? Você não vai fazer nada com ele, deixa ele em paz. Eu acho que Labão teria matado Jacó e tomado as filhas dele, né, as esposas de Jacó, os netos dele, que eram os filhos de Jacó e não filho dele, Labão, e todo o rebanho. É um tipo de aliança, de concerto, que não existe esse que Labão fez. Mas às vezes nós queremos fazer concerto da mesma forma. É quando você faz um concerto com a pessoa, você vai lá e reconcilia com a pessoa, né, só que está tudo entalado na garganta, você quer falar um monte de coisa. Eu acho que essa é uma das melhores formas de a gente ver se realmente nós estamos preparados para receber alguém de volta. Como que tá? Você tem vontade de soltar tudo aquilo? Será que aquilo tudo que você gostaria de ter falado e não falou, ou falou em algum momento e você quer falar de novo, tá tudo entalado na garganta, né? Foi o que Labão fez. As filhas são minhas, os teus filhos são meus, os teus rebanhos são meus, ou seja, tudo que tu tem é meu. E não era nada dele. As filhas eram esposas de Jacó, os filhos eram filhos de Jacó, ele era só o avô, e o rebanho era o rebanho de Jacó. Mas só que, né, ele parecia até minha mãe. Minha mãe, quando faz churrasco de família aqui em casa, é engraçado, porque só a graça de Deus mesmo. Ela exagera às vezes, ela passa dos limites um pouco, né, se empolga, né, naquilo que ela está bebendo e fica um pouco mais alegre, vamos dizer assim, e aí ela começa a soltar, vem a fala de Labão para ela começa a falar: isso aqui tudo é meu, a churrasqueira é minha, a casa é minha, o controle remoto é meu, vai todo mundo embora e me deixa aqui em paz. E ela que chamou todo mundo, detalhe. Então isso acontece, irmãos, tá com tudo entalado ali, pronto para falar. Isso não é conserto, né? Isso não é reconciliação e muito menos restauração. As pessoas pensam que o tempo cura cicatrizes, cura feridas. Não cura, não. O tempo gangrena feridas. A consciência de Jacó com seu irmão Esaú não estava curada, não. Ele tinha ainda ali uma ferida aberta depois de 20 anos. Quando lá na frente ele se encontra, depois que ele foge aqui de Labão, ele se encontra com Esaú. Os irmãos de José, lá na história de José, depois de 22 anos, a consciência deles também estava pesada quanto a José, pelo que eles fizeram. Então, ferida não cicatriza com o tempo. Ferida tem que ser tratada. E Deus, ele provoca a ferida e ele cura. Antigamente havia o hábito de pegar e tapar a ferida, né? A pessoa se machucava. Eu sou da época que você se machucava, era metiolate e band-aid. Passa metiolate e bota band-aid. E às vezes aquilo inflamava, infeccionava e ficava pior, né? Você tem que limpar. Hoje o procedimento, eu acho que se tornou padrão. Você limpa a ferida. Você tira, você não tapa a ferida. Eu acho que de cara, pelo menos, não. E antigamente se fazia isso, tapava a ferida. Tudo era band-aid, tudo era mertiolate. As pessoas às vezes querem tapar as feridas. E não querem que elas sejam tratadas. Não querem que elas sejam curadas realmente. Nesse momento, no deserto, as feridas devem ser curadas. O Senhor, ele não deixa pontas soltas. Todas as vezes que ele vê, ele identifica uma ferida, ele vai no cerne do problema para poder curar, para poder tratar. Às vezes a gente acha que está pronto, né?
Eu vejo muito isso, as pessoas falando, não, eu já perdoei. O pessoal dá uma de Pedro. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Tava crente que estava abafando. 7 vezes, olha, eu sou muito bom, eu perdoo bastante. 7 vezes, né? O Senhor, não, 70 vezes 7. Não é só 7 vezes, não. Nós achamos que perdoamos o suficiente, mas não perdoamos, não. Jesus dá um exemplo disso. Olha como que é desproporcional o nosso perdão em relação ao perdão de Deus. Jesus, ele fala da parábola do credor incompassivo. E ele diz que um homem, ele tem uma dívida com o rei, e o rei vai e manda pegar a família desse homem. Ele ia escravizar a família dele como o pagamento da dívida. Só que esse homem, ele vai, pede perdão ao rei, ele perdoa esse homem. E esse homem, ele tinha um monte de funcionários, de empregados. E um dos empregados desse homem fica devendo a ele 100 denários. E esse empregado suplica ele, implora que ele também perdoe, só que ele não perdoa. Ele não usa da mesma misericórdia com que o rei usou para com ele. Ele, pelo contrário, se opõe a este homem e ali castiga esse homem. E o rei fica sabendo. E quando o rei fica sabendo, ele chama os atormentadores e manda levar esse credor incompassivo, que tinha sido perdoado, mas não queria perdoar o seu empregado. Agora é interessante essa parábola, porque esse credor incompassivo, esse homem aí que não perdoou, mas foi perdoado, que é tipo de nós, né, que às vezes achamos que perdoamos, somos perdoados todos os dias, mas achamos que liberamos o perdão, que é suficiente. Irmãos, olha o absurdo, a diferença daquilo que o rei perdoou e daquilo que esse homem tinha que perdoar. Esse credor incompassivo, irmãos, ele devia 10 mil talentos. Para vocês não terem ideia como que era absurda a dívida que foi perdoada. E como que era pífia a dívida que ele não perdoou do seu empregado. Ele devia 10 mil talentos. Um talento é igual a 35 quilos de ouro. Logo, 10 mil talentos é igual a 350 mil quilos de ouro. São 10 caminhões lotados de ouro. Se a gente pegar e realizar um cálculo aí, para poder ter uma ideia de 1 grama, é R$132. 10 mil talentos, que é igual a 350 mil quilos de ouro, não estou falando de grama, quilos de ouro, a gente multiplica e faz um cálculo dentro desse preço da grama de R$132. Dá 46 bilhões de reais. Eu acho que é o PIB de muitos países aí, né? O produto interno bruto inteiro. Essa era a dívida desse cidadão, que o rei perdoou. Agora, a dívida do empregado dele era de 100 denários, que é o salário de 3 meses. São 100 dias, por isso que são 100 denários. Olha o tamanho da dívida que ele não perdoou. Era de 100 denários. 100 denários é igual ao salário de 3 meses. São 100 dias de trabalho. Para que ele pagasse a dívida que ele não pagou e foi perdoado, ele teria que trabalhar para poder pagar 10 mil talentos, 150 mil anos. Ele não conseguiria viver, ainda que ele vivesse, morresse, nascesse, vivesse, morresse, nascesse, ele não ia conseguir pagar. Imagina os irmãos, e ele não perdoou uma dívida de 3 meses. E a dívida que lhe foi perdoada era uma dívida impossível de ser paga. É assim que acontece. Deus, ele nos perdoa pela dívida do nosso pecado, que é imperdoável. E às vezes nós não perdoamos os outros por coisas tão bobas, que para nós parece ser impossível, mas que para Deus é coisa tão pequena. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado, muitos escritos vem escrita a palavra em grego, tetelestai. E tetelestai significa o preço foi pago. E é interessante que quando um prisioneiro ele se encontrava pagando ali a sua sentença, ele se encontrava ali na prisão, quando acabava a sua sentença, uma placa era colocada na cela daquele prisioneiro e ali tinha exatamente a palavra tetelestai. A dívida foi paga. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e disse, está consumado, tetelestai, o preço da nossa dívida foi pago. Mas nós somos incapazes de perdoar na mesma medida. E aí eu digo por mim também, tá, irmãos? Obviamente eu me incluo dentro disso, porque essa palavra ela foi primeiramente direcionada a mim. Nós somos incapazes de perdoar. Queremos fazer que nem Labão. Olha só, eu te perdoo, mas as tuas mulheres são minhas, os teus filhos são meus e o teu gado é meu. Tudo que tu tens é meu. Isso não é perdão. Fica para os irmãos essa palavra, para os nossos corações, para a nossa meditação. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.